como o sopro do vento, assim passa a glória mundana. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a nação mais rica da sua época. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Mossolense de Letras, digníssimo confrade Antônio Filemon, em seu nome saúdo a todos os componentes da mesa, autoridades eclesiásticas, autoridades civis, meus senhores, minhas senhoras, familiares, minhas filhas, meus irmãos em Cristo, minhas cunhadas, meus irmãos maçom, convidados, confrades, amigos, companheiros da imprensa, boa noite, na comunhão divina que une todos os homens na face do bem. Antes de dar início à homenagem póstuma ao imortal da cadeira número 1, nosso herói de guerra política, Luiz Alves Neto, da Academia Mossolense de Letras AMOL, sinto-me no dever de humildemente agradecer aos colegas acadêmicos, ora confrades, pela expressão de generosidade e imparcialidade ao nos convidar para apresentar a homenagem póstuma a tão grande vulto da nossa história contemporânea, que é Luiz Alves Neto. Luiz Alves Neto tinha assento na cadeira número 1 desta Academia AMOL, Academia Mossoroense de Letras, que tem como patrono Jonas Reginaldo da Rocha. Com grande poder de observação, o saudoso e o imortal e grande escritor da humanidade, o sábio Salomão, ao refletir sobre a vida, compreendeu que há tempo para tudo. Diz Salomão: há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou, tempo de amar, há tempo de guerra, há tempo de paz e há tempo de festejar. Hoje é um tempo diferente, é um tempo de lembrar. Lembrar os feitos de um homem que, mesmo tendo galgado posições sociais na nossa sociedade contemporânea, não esqueceu de dedicar parte de sua vida de amor ao próximo e jamais esqueceu a orientação do Rei Eterno, aquele que nos diz: não junteis para vós tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, a tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntai para vós tesouro na eternidade, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, nem os ladrões minam, nem roubam. Mateus, capítulo 16, versículo 19 a 20, o grande sábio Jesus Cristo. Não poderia também deixar de agradecer ou esquecer aos confrades Antônio Filemon e Geraldo Maia, que nos ajudaram a tecer essas poucas linhas que colaboram decisivamente nesta obra. Luiz Alves Neto, natural da cidade de Areia Branca, aqui no Rio Grande do Norte, nascido em 17 de novembro de 1940, filho de Antônio Alves da Silva e de Cândida Fernandes da Silva, mudou-se ainda jovem para a cidade de Mossoró, onde estudou na escola União Cacheral e cursou Ciências Sociais na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, nossa querida UERN. Iniciou sua trajetória pública no movimento estudantil e posteriormente tornou-se funcionário aqui do nosso Banco do Brasil, conciliando a atividade profissional com a intensa participação nos movimentos sociais, culturais do Estado. Foi escritor, memorista, articulista,
bancário, militante político, intelectual norte-riograndense, destacou por sua atuação na preservação da memória histórica do Rio Grande do Norte e por entregar o grupo de fundadores da Academia Moçoroense de Letras, AMOL. Essa instituição, AMOL, criada em 1988, com a finalidade de promover e difundir a cultura e a literatura moçoroense. Na educação superior, ingressou no curso de Ciências Sociais da UERJ, onde foi despertado pelo movimento estudantil de liberdade através da crítica e do diagnóstico social. Mesmo sendo muito jovem, assumiu uma profunda consciência social na militância comunista, filiando-se ao Partido Comunista Revolucionário, o PCRB. Durante a ditadura militar brasileira, já atuava na militância do Partido Comunista, que logo espalhou-se no país a notícia de que em Mossoró tinha grandes pensadores comunistas e que Luiz Alves Neto era um desses grandes pensadores e divulgadores dos fundamentos e dos conhecimentos teórico e ideológico do comunismo. Mais tarde, por defender suas ideias, foi preso no estado de Pernambuco, no ano de 1972, submetido à tortura e permaneceu ainda assim ligado ao país pelo amor. Ele viu de perto e viveu atos terríveis dos anos de ditadura. Ditadura que começa com a eclosão em 31 de março de 1964, com o golpe militar que teve sua culminância em 1º de abril, com o encerramento do governo do presidente João Goulart, que era conhecido como Jango. Em sua história de vida, Luiz Alves Neto conta que no dia 31 do mesmo ano da eclosão da ditadura, estava trabalhando no jornal Diário de Mossoró e tinha como diretor-presidente o senador Disuí Rosado, dono do jornal, que naquele momento estava voltando da China com o presidente Jango, que já tarde, muito tarde, um clima se espalhara em toda a cidade, uma tensão pelos relatos que chegavam ao jornal, gerado por dúvidas da perseguição da ditadura militar. Bem mais tarde, percebeu-se que o jornal estava cercado. Estando logo o jornal cercado, logo de manhã cedo, pela manhã, às 9 horas, todos no jornal estavam cercados por militares. E ao descerem do escritório na parte superior do prédio, encontraram um oficial das Forças Armadas que os interrogou com a seguinte pergunta: de quem é esse jornal? O seu companheiro de jornalismo, que tinha descido junto com ele, Jaime Hipólito, que atuava como editor-chefe do jornal, logo respondeu: do senador Disuí Rosado. Ao ouvir a resposta, o oficial determinou: está fechado o jornal. Em contraproposta, um homem sólido e valente, Jaime Hipólito, polido pelo conhecimento, olhou para aquele homem e disse: faça bom proveito. Ergueu a cabeça, olharam para o céu e saíram de forma triunfante. Nos anos de 1970, o casal que deixou o Rio Grande do Norte para atuar na zona do Canavial pernambucano, onde o PCRB atuava na resistência à ditadura, Luiz acabou sendo preso em Vitória de Santo Antão. Após a captura de sua companheira, ambos foram levados ao DOI-COI no Recife, onde sofreram torturas. E em 1973, a Natália foi assassinada pelos militares
Mas Luiz permaneceu firme no sonho da liberdade. Em sua trajetória de vida, também Luiz, firme em seus sonhos, escreveu em diversos jornais, falou em diversos lugares sobre a luta da sobrevivência de uma sociedade livre. Mesmo assim, em 1967, no 6º Congresso do PCB, havia já um racha entre eles. E saindo do PCB, por exemplo, Marighella, Mário Alves e alguns outros nomes principais fundaram diversos partidos, inclusive o partido do PT, porque acusavam o PCB de ser um partido reformista e de não querer bater de frente com a ditadura. E esta corrente de pensamento de liberdade já não enchia o coração deles. Porém, este sábio homem nos faz lembrar da frase inicial de Paulo, que diz: o servo amado do Eterno, que diz: sem transe glória mundo. A glória do mundo é transitória. Ou seja, com essa visão, podemos perceber que esse homem sem ler conhecia uma lenda japonesa de um certo monge, diferente da sua fé, um entusiasta que amava a liberdade, o conhecimento e a sabedoria. E este monge chinês, ao ler o livro Tao Te Ching, que traduzido significa o livro do caminho e da virtude, esse monge resolveu levantar fundos para produzir e publicar aqueles versos em sua língua pátria. Demorou este homem 10 anos até juntar o valor suficiente para lançar o livro. Entretanto, o seu país foi assolado por uma peste, e o monge, cheio de coração, cheio de amor pelo próximo, juntou todo o dinheiro para aliviar a dor dos doentes e os sofrimentos das famílias. Mas assim que a situação voltou ao normal, de novo, partiu o monge daquela cidade e começou a arrecadar a quantia para lançar o livro da liberdade. 10 anos se passaram, e quando já se preparava para imprimir o livro, outro fato extraordinário acontece. Um maremoto deixou centenas de pessoas mortas e desabrigadas. O monge, de novo, pegou o dinheiro que juntara em 10 anos e passou a reconstituir as casas para os que tinham perdido e ajudar aos que estavam doentes. Outros 10 anos correram e ele tornou a arrecadar o dinheiro. E finalmente o povo japonês pôde ler o livro do caminho, da liberdade, da virtude e da seriedade. Dizem os sábios que, na verdade, este monge fez 3 publicações do livro, 2 invisíveis e uma impressa pela mão humana. Ele acreditou na sua utopia de liberdade, combateu o bom combate, manteve a fé, mas não deixou de prestar atenção no seu semelhante, trazendo a história do mestre ao amor ao próximo. Que assim seja com todos nós, que às vezes os livros invisíveis e a história da liberdade é maior do que nossa própria vida e existência. E assim, no dia 26 de março de 2026, aos 85 anos de idade, deixando um legado marcado pelo amor à liberdade e à democracia, pelo amor à cultura, à literatura, pelo amor à memória da história do Rio Grande do Norte, e lembrado como um dos maiores intelectuais que contribuiu para fortalecer a vida cultural de Mossoró e do Estado.
e como um dos membros fundadores da Academia Mossoroense de Letras, ouvindo o chamado do Rei Eterno e obedecendo a máxima bíblica exposta pelo apóstolo Paulo, doutor em direito mosaico, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e a liberdade, segundo Timóteo 4:7. E naquele dia ele cruza o Rio Azul. Luiz cruzou o rio que nos cerca azul, deixando a vida, deixando a paz que haverá, onde lá, depois do rio, não há mais morte, choro, tristeza, dor, nem lamento, onde tudo é cristal e vida. Partiu para a eternidade, para o Oriente de Deus, Luiz Alves Neto, que escute-me aí na presença do Rei do nosso coração eterno. Obrigado, presidente.